Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. On April 21st, 2019, a suicide bomber killed about 100 people in this church in Colombo, capital of Sri Lanka. A few miles away, about 20 minutes later, another terrorist carried out a similar massacre in the Church of St. Sebastian in Negombo. It was Easter Sunday. Domingo de Páscoa de 2019, dia 21 de abril, um ataque terrorista atingiu com toda a brutalidade o Sri Lanka. 3 bombas explodiram em 3 igrejas e em outros tantos hotéis. 269 pessoas morreram. Hoje vamos falar deste ataque, pois as autoridades, há uma investigação em curso, as autoridades, entretanto, chegaram a uma conclusão terrível. Terá havido uma ligação entre os próprios serviços secretos do Sri Lanka e os autores do atentado. Bom, para nos falar desta história, mas também das principais notícias que estão a marcar a atualidade, vamos ter connosco uma vez mais a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. A possibilidade de haver uma conivência entre os serviços secretos do Sri Lanka e os atentados terroristas do domingo de Páscoa de 2019 abre de facto um conjunto inquietante de questões, a começar na segurança e a acabar também na enorme capacidade que os grupos terroristas, que os grupos jihadistas já têm de se movimentar mesmo ao nível do aparelho dos Estados. É inquietante mesmo. E por falar em pistas complexas levantadas por investigações, hoje vamos também lembrar os 5 anos do assassinato do padre Jacques Hamel em plena igreja em França. O padre Hamel, de 86 anos de idade, que foi degolado por um terrorista islâmico, está hoje a caminho dos altares. Também neste caso, uma investigação comandada, aponta, aliás, para um ataque organizado, comandado a partir da Síria por um grupo jihadista e não, como até agora se pensava, ter sido, digamos assim, um ataque isolado. Muitos temas, muitas histórias, num programa em que vamos também até ao Líbano, até ao Paquistão e até à China, e lá mais para a frente iremos também até à Síria, para continuar a falar dessa extraordinária campanha que é uma gota de leite para as crianças, uma campanha que está a mobilizar uma vez mais os benfeitores portugueses da Fundação AIS. A primeira notícia de hoje vai levar-nos então até à França para lembrar o assassinato brutal do padre Jacques Hamel, de 86 anos, que foi degolado há 5 anos, a 26 de julho, em plena igreja de Saint-Étienne-du-Rouvray, em Rouen. Falamos deste caso, pois, Catarina, há uma investigação, entretanto, que aponta para que este foi um ataque organizado, comandado a partir da Síria por um comando jihadista e não, como até agora se pensava, um ataque isolado por um lobo solitário, como as autoridades definem normalmente estes terroristas. Sim, Paulo, de facto, segundo o semanário francês La Vie, que teve acesso a informações oficiais sobre este crime que chocou a comunidade, a opinião pública, veio dizer agora que não se confirma então a tese inicial de que se tratou de um ataque de um lobo solitário, ou seja, de um ato criminoso realizado por alguém, mas que estando radicalizado atua, no entanto, sozinho. Portanto, o jornal, que é de inspiração cristã, fala-nos numa operação habilmente preparada desde a Síria, em que nenhum detalhe foi deixado ao acaso. Segundo o jornal, o mentor do crime foi identificado como sendo o cidadão francês Rahid Kassim, que estaria na altura na Síria, após ter ingressado no Daesh em 2015. O grupo, que é o grupo jihadista Estado Islâmico. O que é que se sabe mais, Catarina, sobre este terrorista? Pouca coisa. Sabe-se apenas que nasceu em Rouen, no Loire. É filho de pai iemenita e mãe argelina. Foi ele quem terá pedido a Adel Kemiche e a Abdel Malik Petidjan para executarem o ataque, tendo ambos sido mortos pelas forças de segurança após terem assassinado o padre Hamel. Na análise aos documentos, o semanário francês afirma ainda que Kassim
já teria estado envolvido no assassinato de 2 agentes da polícia em 2016 e também nesse ano num ataque frustrado à Catedral de Notre-Dame na cidade de Paris. Falamos do padre Jacques Hamel, assassinado de forma brutal em plena igreja em França. Para a Igreja Católica, o padre Hamel é um mártir, símbolo da perseguição aos cristãos e também da violência extremista. Sinal disso, o processo de beatificação deste sacerdote está já na Congregação para a Causa dos Santos, depois da chamada fase diocesana ter sido encerrada a 9 de março. Exato. De facto, para a beatificação do padre Hamel, a Igreja Católica atribuiu um caráter de exceção, desvinculando a norma canónica que impõe então um período de pelo menos 5 anos para a abertura dos respectivos processos. Este caráter de exceção foi, muito recentemente, usado apenas para São João Paulo II e para Madre Teresa de Calcutá. Aliás, poucos meses após o assassinato do padre francês, já o Papa Francisco falava dele como um mártir. Bom, mas quem era o padre Jacques Hamel? Muito rapidamente, Catarina, fala-nos um pouco deste sacerdote. Bom, o padre Jacques Hamel, tinha 86 anos, quando foi degolado então na igreja, num ataque que foi imediatamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico. Portanto, ele reformou-se aos 75 anos, ou seja, estava reformado há 11 anos, mas tinha pedido para continuar a viver na paróquia porque queria estar presente para ajudar, queria continuar ao serviço. O padre Hamel costumava dizer que os sacerdotes não se aposentam e que ele iria trabalhar até ao último dia da sua vida. Era conhecido também por ser um homem bom e um homem que trabalhava, que era promotor do diálogo entre as religiões. Em setembro de 2016, uma pequena delegação francesa foi até Roma, foi até à igreja de São Bartolomeu para a entrega solene do breviário do padre Jacques Hamel. O livro ficou exposto precisamente na página que o padre tinha lido antes de ter sido assassinado. É mais uma relíquia de um mártir em exposição nesta igreja em Roma. Os nossos colegas do Rome Reports acompanharam na altura o arcebispo de Rouen, que liderou a delegação francesa. Es el breviario del padre Jacques Hamel, abierto por la última página que leyó antes de ser asesinado por 2 terroristas que actuaban en nombre del Daesh. A partir de ahora permanecerá en Roma, en la iglesia de San Bartolomé, donde se conservan las reliquias de otros cristianos asesinados por odio a la fe. Con esta ceremonia, el arzobispo de Rouen, acompañado por la hermana y 2 sobrinos del sacerdote, hicieron entrega del libro. Su questo altare dei testimoni della fede in Europa, deponiamo il breviario di padre Jacques Hamel. Debo confesar que cuando se nos propuso por primera vez pensé que era demasiado pronto, que tendríamos que haberlo hecho más tarde. Pero después de escuchar al Papa vi que me había equivocado. El Papa fue más rápido que yo. Me siento muy feliz por esta oportunidad de manifestar que el padre Jacques está en la corriente de los mártires de la Iglesia. El breviario permanecerá en este altar dedicado a los mártires modernos en Europa. Fue un acto sencillo, pero muy simbólico y emotivo, en memoria de un hombre que también fue sencillo, un pastor con olor a oveja. El padre Jacques era un hombre humilde, manso, no se hablaba de él. Yo he mirado dónde están los informes de los sacerdotes y su informe está vacío, no hay nada. ¿Por qué? Porque él hacía lo que debía hacer. No ha habido nunca ni una sola queja ni tampoco nada muy destacable. Era un hombre tranquilo que cumplía con su deber. La diócesis se ha comenzado a preparar para iniciar el proceso de beatificación. El arzobispo asegura que de momento esperarán los 5 años marcados por el derecho canónico, aunque él ya pide intercesión al padre Jacques. Sí, ya le he pedido muchas cosas y especialmente por las vocaciones sacerdotales en nuestra tierra francesa, en Occidente, para que haya hombres que hagan presente a nuestro Señor Jesús. A partir de ahora, cualquier peregrino podrá también rezar para pedir intercesión a este sacerdote. El propio Papa Francisco explicó que podía hacerse porque el padre Jacques Hamel ya puede considerarse como un mártir. Agora vamos até aos Estados Unidos. Entre os dias 13 e 15 de julho decorreu em Washington uma cimeira internacional sobre a liberdade religiosa no mundo, que contou com mais de 700 representantes de instituições e de organizações, nomeadamente da Fundação AIS. Um dos pontos altos deste evento foi a intervenção do arcebispo de Erbil, no Iraque. Dom Bashar Warda falou da necessidade de se impedir que as sementes de perseguição que
cresçam no seu país e defendeu também, Catarina, que a comunidade internacional deve continuar a ajudar os cristãos para poderem regressar às suas casas e aldeias de onde foram expulsos em 2014 pelos terroristas do Daesh. Exato. O arcebispo de Erbil centrou, de facto, a sua intervenção neste aspecto, nesta necessidade da comunidade internacional, não só impedir de novo a ameaça jihadista no Iraque, mas também na importância da criação de condições para que os cristãos possam então regressar e viver nas suas terras de origem em segurança e com estabilidade. A memória do que aconteceu em agosto de 2014, há precisamente 7 anos, quando as terras bíblicas da planície de Nínive foram atacadas e ocupadas pelos militantes terroristas, continua presente como uma ferida que está ainda em aberto. Sem dúvida, Paulo. Para Dom Bashar Warda, a segurança da planície de Nínive é um tema crucial, pois continuam a registrar-se incidentes, assim como também é fundamental a criação de empregos e o relançamento económico da região. Dom Bashar Warda disse mesmo que é mais difícil e demorada a restauração da dignidade das pessoas afetadas por esta violência terrorista do que a recuperação das casas ou das igrejas. Há de facto uma sombra negra que permanece e que continua a ser ameaçadora para a tranquilidade e para a presença cristã no Iraque. E o arcebispo de Erbil disse que se não se restabelecerem a confiança, a segurança e também as condições económicas para o dia-a-dia destas comunidades, isso conduzirá ao fim da presença cristã nesta região. Sim, de facto o arcebispo usou palavras fortes para descrever isso. Portanto, ele falou em inquietação face ao colapso das famílias sem recursos, falou no desespero de quem vive na dependência das ajudas externas e, finalmente, referiu-se também ainda ao êxodo da comunidade cristã e disse ainda que se nada se fizer, será isso que irá acontecer. Dom Bashar Warda já esteve em Portugal. Em 2016, ele deu, por exemplo, uma conferência na igreja de Santo António do Estoril. A igreja estava completamente cheia, mas fez-se um impressionante silêncio quando o arcebispo começou a falar e começou a recordar as desventuras dos cristãos do Iraque, as desventuras dos cristãos no seu país. Vamos recordar um pouco as suas palavras. Em 2003, como ele vai dizer já de seguida, em 2003 havia cerca de 1.300.000 cristãos no Iraque. Hoje só serão cerca de 250.000. Só isto diz bem da dimensão desta tragédia que se abateu sobre toda esta comunidade religiosa, sobre a comunidade cristã neste país do Médio Oriente. Since 2003, where we were more than 1,300,000 Christians in Iraq, today we are less than 300,000 Christians because of the kidnapping and killing and bombing churches, threatening Christians. So many Christians in Mosul, Baghdad, these big cities were forced to leave their homes, jobs and properties to come either to Erbil or to go outside the country. The massacre of the Church of Our Lady of Saro in Baghdad in October 2010 was one of the most difficult ones. The Islamic groups entered the church on a Sunday evening where the Mass was celebrated and killed 2 priests who were celebrating the Mass, and they started shooting their parishioners. And we thought that this is the end of Christianity. And despite that, God strengthened the community more. 30 months ago, when Daesh, ISIS, came and took Mosul, one of the old Christian village city in Iraq, they gave 3 conditions to our people. Islam, change your religion, denounce Christ, or pay taxation, which is enslavement, or you leave. And you leave with nothing. And our people decided to hold Christ
and leave everything behind. A cimeira em Washington, de que falámos há pouco, contou com a presença de Antony Blinken, o novo poderoso secretário de Estado, ou seja, o responsável pela pasta dos negócios estrangeiros dos Estados Unidos da América. As suas palavras foram seguidas, claro, com muita atenção, pois esta foi a primeira vez em que ele participou num evento público subordinado precisamente à questão da liberdade religiosa, tendo falado em nome do presidente americano. Hello, everyone. I'm delighted to join the inaugural International Religious Freedom Summit to reiterate the Biden administration's commitment to promote and defend religious freedom around the world, for everyone. Freedom of religion or belief is a human right. It goes to the heart of what it means to be human, to think freely, follow our conscience, change our beliefs if our hearts and minds lead us to do so, and express our beliefs in public and in private. This freedom is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. It's also part of the First Amendment to the U.S. Constitution. Freedom of religion or belief, like every human right, is universal. All individuals everywhere are entitled to it, no matter where they live, or what they believe, or don't believe. And religious freedom is co-equal with other human rights. And human rights are indivisible. For example, a person's right to speak, assemble, or participate in the political life of their country are all connected to freedom of religion or belief. When that freedom is jeopardized, the others are too. The United States is committed to defending and advancing human rights, and religious freedom is a vital component of our diplomacy. Every day, our team in the Office of International Religious Freedom at the State Department in Washington, along with American diplomats around the world, work with local religious communities and civil society advocates to track threats to religious freedom, coordinate responses, and lift up solutions. In recent years, the United States has expanded partnerships with like-minded governments to press others to address the systemic and structural challenges that undermine religious freedom. And we've seen some promising responses, including transformational change in Sudan and Uzbekistan, which had long been designated by our government as countries of particular concern for their severe abuses, and are now on a much better path toward protecting the rights of their citizens. We're looking forward to appointing an ambassador at large for international religious freedom in the coming weeks. We'll continue to work closely with civil society organizations, including many of you, to combat all forms of religiously motivated hatred, violence, and discrimination around the world. As those on the front lines, civil society members are often the first to report atrocities, abuses, persecution, and the first to offer support to those in desperate need of it. Whether by shining a spotlight on the worst offenders of religious freedom, reuniting those separated from their families, providing shelter and resettlement to those forced from their homes, facilitating the release of wrongfully detained individuals, or helping survivors to speak out against their abusers, we're often able to make a difference together. And we'll keep going. Our country was founded in part on the conviction that everyone should be free to believe what they choose. With the support of everyone gathered at this summit, we will maintain America's long-standing leadership on religious freedom. Thanks for listening. Vamos agora retomar a questão que lançámos logo no início do nosso programa. No Sri Lanka, as autoridades têm vindo a investigar uma suposta ligação entre os serviços secretos deste país, o Sri Lanka, e os atentados bombistas que ocorreram no domingo de Páscoa de 2019. E esta notícia de Catarina teve, entretanto, desenvolvimentos recentes. É verdade, Paulo. De facto, no passado dia 13 de julho, a Igreja Católica fez chegar então uma carta ao presidente do Sri Lanka, pedindo-lhe que investigasse rumores de eventuais ligações entre os funcionários dos serviços secretos e os autores dos atentados terroristas que ocorreram no domingo de Páscoa de 2019. Portanto, 3 dias depois, na sexta-feira, então dia 16 de julho, o presidente ordenou essa investigação. A suspeita é de facto de enorme gravidade. Em causa está o possível envolvimento de agentes do próprio Estado
nos atentados bombistas que ceifaram a vida, recorde-se, a 269 pessoas em ataques suicidas em 3 igrejas e 3 hotéis, isto no domingo de Páscoa. Desde o princípio que as suspeitas dos ataques têm recaído, recorde-se, em 2 grupos muçulmanos locais que terão declarado lealdade ao Daesh, o Estado Islâmico. Sim, de facto, o governo de Sri Lanka, na altura dos atentados, foi fortemente criticado por não ter agido de acordo com as informações que tinha recebido por parte dos serviços secretos de alguns países e que apontavam para a iminência de um ataque terrorista. Por cumplicidade ou por incompetência? Parece haver alguma culpa, de facto, das autoridades do Sri Lanka nos atentados de Páscoa de 2019 e a Igreja tem exigido o apuramento das responsabilidades. É verdade, portanto, já em março passado, o cardeal Malcolm Ranjit, o líder da Igreja Católica no Sri Lanka, afirmava que a Igreja estava disposta até a promover manifestações na rua se as autoridades, de facto, não assumissem todas as responsabilidades relacionadas com os atentados bombistas. Foi no dia 21 de abril de 2019. 3 igrejas onde os cristãos celebravam o domingo de Páscoa transformaram-se, de um momento para o outro, em locais de tragédia. 3 igrejas, 3 bombas, 3 dezenas e dezenas de feridos. No local, incluindo os atentados também que ocorreram em hotéis, houve quase 300 mortos. Como é que a comunidade cristã reagiu a tudo isto? Perdoando, reconstruindo as igrejas e a vida das pessoas, das famílias, como os nossos colegas do Rome Reports vão dizer já de seguida. On April 21st, 2019, a suicide bomber killed about 100 people in this church in Colombo, capital of Sri Lanka. A few miles away, about 20 minutes later, another terrorist carried out a similar massacre in the Church of St. Sebastian in Negombo. It was Easter Sunday. 1 year after the biggest religiously motivated terrorist attack in recent years, Cardinal Albert Malcolm Ranjith, Archbishop of Colombo, in a video message said, "We offered love to the terrorists who tried to destroy us, and we forgave them." The response of Catholics to the brutal attacks has strengthened the church in this country, where Catholics are a minority. The cardinal underlines that the attacks killed not only Christians, but Buddhists, Hindus, and Muslims, leaving a total of 279 people dead. The 2 churches devastated by the terrorists have been completely rebuilt and remain very active. The restrictions imposed because of the coronavirus prevent public memorials from being held in the churches. It's not just about buildings, however. At the request of the local church, aid to the church in need has contributed to the reconstruction of these people's souls, in the form of personalized help to overcome the trauma. A few weeks after the attacks, a team from Rome Reports accompanied a group of the organization's leaders to Sri Lanka on their trip to better understand the community's needs. De uma história terrível para uma história de dedicação aos outros. No Paquistão, nos arredores da cidade de Multan, no Punjab, um padre pediu ajuda à Fundação AIS para conseguir visitar toda a sua comunidade cristã. Fala-nos um pouco deste sacerdote, Catarina. É jovem ainda, foi ordenado há 12 anos apenas. O padre Javed Khurshid tem à sua responsabilidade a paróquia de São Pedro. Esta paróquia fica situada na diocese de Multan, no Punjab, portanto na região sul do Paquistão, como o Paulo acabou de dizer. Portanto, a paróquia ocupa uma área enorme, cerca de 500 km, e estende-se desde os arredores da cidade até à grande zona rural que caracteriza esta província do Paquistão. E muitos dos que por aí vivem são, de facto, paroquianos do padre Khurshid. Vivem e trabalham na cidade e nos campos. Para este jovem sacerdote, estar presente junto da comunidade é, de facto, uma das suas prioridades. E importa aqui dizer que estamos a falar de um país difícil, pois os cristãos enfrentam muitas situações de discriminação e mesmo de violência e são normalmente também muito pobres. Estamos a falar do Paquistão. Também por isso, Catarina, a presença do sacerdote é sempre um sinal de esperança
e também de muito afeto. Claro, e o padre Khurshid sabe disso. Portanto, o problema é que, de facto, as viagens são difíceis. O automóvel da paróquia já está em 16 anos, portanto, está muito desgastado. É uma pequena fortuna cada vez que necessita de um arranjo na oficina e não garante nunca que a viagem possa, de facto, chegar ao fim. Muitas vezes o padre Khurshid precisa de fazer-se à estrada para visitar as famílias que vivem em pequenos lugarejos muito distantes e aí nem sequer há transportes públicos. Ou seja, sem o automóvel, a missão deste jovem sacerdote fica comprometida. Por isso, Catarina, ele pediu ajuda. O apoio à Igreja através dos meios de transporte é, de facto, uma das missões também da Fundação AIS. Exato, e é com entusiasmo que recebemos este pedido de ajuda, tal como todos os outros que nos chegam diariamente, um pouco por todo o mundo. Só no ano passado, Paulo, foram distribuídos 1.243 veículos, sejam eles bicicletas, automóveis, motas ou barcos. Portanto, cada um destes veículos transformou-se então num instrumento de evangelização, levando os sacerdotes e as irmãs, os catequistas e os seminaristas mais longe para junto dos seus fiéis, aproximando-se assim mais do povo de Deus. É isso que o padre Javed Khurshid precisa, de um meio de transporte para chegar de facto mais longe, de forma a estar mais próximo das pessoas que vivem na sua paróquia de São Pedro, na diocese de Multan. Agora proponho uma viagem. Não é no Paquistão, mas podia ser. As estradas são também ruins, como são no Paquistão. As distâncias são também gigantescas, como nesta paróquia de que estamos a falar. E o povo aguarda também aqui com uma enorme ansiedade a visita dos padres, ou a visita, por exemplo, das irmãs, das religiosas, através do mato, em veredas, às vezes mesmo no meio da lama, no leito de um rio. Isto até parece já um argumento de um filme de aventuras, mas não, é apenas o dia-a-dia da vida de um padre em África. A vida de um padre que tem de se fazer ao caminho em África para estar junto das suas comunidades. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai falar hoje de dois temas que estão a marcar a atualidade local. Por um lado, o afastamento de cerca de 2 dezenas de candidatos a eleições neste território, que estamos a falar de Macau, e também o centenário do Partido Comunista Chinês. Como é sabido, Macau é uma região administrativa especial da República Popular da China. Como tal, tem autonomia em várias áreas, nomeadamente no poder legislativo. Para o efeito, tem uma Assembleia Legislativa, assim como a Assembleia Legislativa dos Açores ou da Madeira, para darmos um exemplo análogo. Este ano há eleições precisamente para a Assembleia Legislativa de Macau, que se vão realizar no mês de setembro. Pela primeira vez, a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa chumbou 20 candidatos provenientes de 5 candidaturas que assim se vêem impossibilitados de concorrer às eleições para a Assembleia Legislativa de Macau. Isto é, não poderão concorrer
à possibilidade de serem eleitos deputados da Assembleia Legislativa de Macau. Curiosamente, ou coincidentemente, embora aqui não haja coincidências, estes candidatos são todos provenientes do campo pró-democrata. Isto é, uma área política que exige uma maior abertura democrática da China e exige como que eleições universais para todos os órgãos políticos, o que não acontece neste momento, tanto em Macau como em Hong Kong. Esta recusa teve como base o facto destes candidatos, já antes, uns que atualmente ainda são deputados, outros que se candidataram, mas nunca chegaram a ganhar, terem sido, durante os últimos tempos, bastante críticos do regime chinês, do Partido Comunista Chinês, e assim, em ano em que o Partido Comunista Chinês celebra precisamente os seus 100 anos de que foi constituído, esta comissão achou por bem não deixar que estas pessoas vão a votos para que não haja mais problemas como aqueles que aconteceram em Hong Kong. Vamos ficar atentos e aqui iremos dar o evoluir da situação. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até ao Líbano, pois assinala-se daqui a dias, dia 4 de agosto, o primeiro aniversário da brutal explosão que ocorreu no porto de Beirute e que levou mais destruição e morte a um país que enfrenta já a mais grave crise económica das últimas décadas. E vamos também de novo até à Síria, por causa dessa fantástica campanha Uma Gota de Leite para as crianças da Síria. O intervalo é curto, eu volto já dentro de breves minutos. Até já. A Fundação AES é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-aes.pt e faça o seu donativo. fundação-aes.pt. Faça o bem ainda hoje. Estoy viendo todo el trabajo que ustedes están haciendo con las obras de misericordia. Las obras de misericordia que son el modo de actuar del cristiano, que están en las bienaventuranzas ya como anunciadas y que después Jesús dice en Mateo 25 que vamos a ser juzgados sobre esto. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes dos cosas. Primero, que hayan abierto el corazón a la misericordia. Que el corazón de ustedes se abra, se abrió y se sigue abriendo con la oración, con la bondad, para dar lugar a que, segundo, las manos hagan algo y agradecerle todo lo que ustedes han hecho, la colaboración para que se pudieran lograr estas cosas y otras más que están planeando, porque la misericordia es como, no sé, es algo que cuando uno la toma en conciencia, como viene de Dios, que es misericordioso, lo hace andar adelante, adelante, adelante y no se para más este movimiento de misericordia. Entonces, muchas gracias por abrir el corazón, por la contribución de ustedes y olvídense de una palabra: frenar. Prohibido frenar. La misericordia no se frena. Gracias. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé.
Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média.
A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo White e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Agora vamos até ao Líbano. No dia 4 de agosto vai-se assinalar um ano desde que a cidade de Beirute foi abalada por uma tremenda explosão acidental que destruiu o porto e pelo menos 2 bairros residenciais. Como se não bastasse a violência dessa explosão, o Líbano continua a viver, Catarina, uma das mais profundas crises económicas, políticas e sociais das últimas décadas. Sem dúvida, Paulo, esta é de facto uma crise profunda, onde já falta quase tudo na vida cotidiana das populações, desde combustíveis, eletricidade, comida, e é de facto, como disse, uma crise que se agravou então com a explosão no porto de Beirute no início do mês de agosto, faz agora um ano. São de facto cada vez mais graves os sinais da crise económica no Líbano e também as suas consequências para o dia-a-dia das famílias. Exatamente, por causa da desvalorização da moeda e de uma inflação galopante, já são quase proibitivos os preços, o acesso aos bens de primeira necessidade, e isso vem ainda a acentuar a importância deste trabalho solidário da Igreja junto aos mais pobres. Portanto, é um trabalho que, como temos dito aqui tantas vezes, é um trabalho em que a Fundação AIS está profundamente envolvida e por isso chamo uma vez mais a atenção também dos nossos telespectadores. Portanto, a situação no Líbano é de facto muito, mas mesmo muito má, e é preciso que tenhamos isto bem presente nas nossas mentes. Portanto, e do Líbano chegam-nos também diariamente estes pedidos, estes gritos de socorro. Já iremos continuar a falar deste país, mas para já chamo a sua atenção para esse dia 4 de agosto do ano passado, quando uma explosão brutal, talvez mesmo a maior explosão não atómica de que há registro, sacudiu a cidade de Beirute. Provocou 207 mortos, 7.500 feridos. Essa explosão destruiu o porto, 2 bairros residenciais, um dos quais habitado principalmente por cristãos, e reduziu em segundos a escombros centenas e centenas de casas e levou mais miséria a um país já profundamente em crise. This sound is always in my mind and in my thought. All hope and dream lost. Even me, I find myself in a big face crisis. Because it was so hard. Words can't describe this. We lost everything in one moment. I heard a voice in my interior said, I'm here. God is here. God will never leave you alone. People are suffering and they are feeling lonely, very lonely. وأنا انبسطت بالكرتونة يعني المواد الغذائية، بس أنا انبسطت أكتر إنه في عندي حدا من برا فكر فيي، فكر بعائلتي وبالطفالة. They told us, we need you here to stay with us. Don't leave us, because nobody will take care of us here. Help us
to stay here, not to leave the area and not to leave Lebanon. Este registro de memórias do dia 4 de agosto da explosão no porto de Beirute não precisa de mais palavras, de mais explicações. Precisa, isso sim, de ação. Quem nos está a ver e quiser ajudar a Fundação AES nesta campanha de ajuda ao Líbano, o que é que tem de fazer, Catarina? Bom, Paulo, como dizemos sempre aqui, como eu digo sempre aqui, basta entrar em contacto connosco, para os nossos contactos que estão a passar neste momento, e dizer que quer ajudar de facto esta campanha, esta ajuda para o Líbano. Mas eu gostaria também de relembrar aqui aos nossos telespectadores uma campanha muito concreta que continua no terreno e que é necessária, muito necessária neste país e para muitas famílias, que é através da distribuição de cabazes alimentares. Cabazes alimentares para as famílias mais carentes. É isso? Sim, é uma das campanhas da AES, é de facto disponibilizar para as famílias mais necessitadas um cabaz com os bens essenciais, com os alimentos essenciais para um mês. E por isso eu deixo aqui de novo este desafio aos nossos telespectadores para nos ajudarem nesta missão de alimentar estas famílias do Líbano. Cada cabaz custa 42 € e, portanto, é a comida essencial para uma família durante o mês no Líbano. E que alimentos têm esses cabazes? Bom, Paulo, cada cabaz tem produtos básicos como lentilhas, grão, feijão, arroz, bulgur, queijo pasteurizado, leite, açúcar e outros enlatados que permitem então a confecção de refeições durante um mês. Do Líbano, da crise do Líbano, vamos para a Síria, para a crise na Síria. Na verdade, são dois países vizinhos e, por razões distintas, atravessam ambos uma situação crítica. Tal como no Líbano, onde a Fundação AES tem uma presença forte, procurando ajudar a igreja local junto das populações mais necessitadas, também na Síria, os sinais de alerta têm levado ao reforço das atividades de solidariedade de que a AES tem vindo a promover em todo o mundo junto deste país. Sinal disso foi o relançamento, aqui em Portugal, mas também em vários outros países, da campanha Uma Gota de Leite para as Crianças. Uma campanha que é necessária, que é mesmo urgente e que tem merecido, Catarina, o maior apoio e carinho também por parte dos benfeitores portugueses da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É verdade, Paulo. De facto, a campanha Uma Gota de Leite sempre foi muito acarinhada pelos benfeitores portugueses da Fundação AES e ainda bem, porque de facto continua a ser imprescindível esta ajuda que fazemos chegar às crianças da Síria. Portanto, esta campanha, como se devem lembrar, os nossos telespectadores, fornece então leite em pó para as crianças da Síria e está em vigor em Homs, na cidade de Homs desde 2015 e na cidade de Alepo desde 2017. Portanto, em ambas as cidades, a Fundação AES estabeleceu uma rede de voluntariado que tem tornado assim possível a distribuição de leite em pó para as crianças e bebés todos os meses, e só em Alepo são mais de 3.000 crianças. A crise económica está a fustigar as populações da Síria, não só por causa ainda da guerra, mas também das sanções económicas, e os pedidos de ajuda de facto não têm parado de chegar. E para manter viva esta esperança, a Fundação AES relançou esta campanha, Catarina, junto dos seus amigos e benfeitores aqui em Portugal. Sim, de facto, Paulo, é raro o dia em que não recebemos uma chamada, uma carta, um e-mail a dizer que querem ajudar esta campanha, querem ajudar as crianças de Alepo e de Homs, querem dar leite às crianças, aos meninos da Síria, como nos costumam dizer. Eu tenho a certeza que se dependesse apenas de Portugal, esta campanha seria sempre alimentada e continuaríamos a dar sempre leite a estas crianças deste país. Esta é uma campanha essencial. Estamos a falar em leite para as crianças. Quem nos estiver a ver e desejar também colaborar com a Fundação AES para que esta gota de leite chegue ao maior número possível de crianças, o que é que precisa de fazer, Catarina? Bom, Paulo, é preciso apenas entrar em contacto connosco, mais uma vez, dizer que quer participar nesta campanha, quer ajudar nesta campanha. Os nossos contactos estão a passar neste momento, por isso ligue-nos, diga-nos que quer ajudar as crianças da Síria e nós explicaremos como poderá fazer. Portanto, toda a ajuda é essencial. Como nós dizemos, uma gota de leite é uma gota de vida e por isso, em nome de todas estas crianças, todos estes bebés que vão receber a sua ajuda, muito, muito obrigada. Esta campanha é apenas um exemplo
do trabalho solidário que a Fundação AIS tem vindo a promover neste país. Agora proponho uma viagem. Vamos ao encontro de uma voluntária. Vamos ao encontro de Madge Jaluma. Ela coordena o Centro de Apoio de São Pedro, no chamado Vale dos Cristãos. Neste centro, ela coordena toda a ajuda que a Fundação AIS faz chegar a esta região da Síria. É mesmo ajuda a uma igreja que sofre. This is the Valley of Christians, Syria, an oasis of peace in a country torn apart by war. My name is Majd Jalhoum. I am a volunteer at St. Peter's Relief Center, funded by Aid to the Church in Need. I want to tell you about how your gifts of faith have saved many of our lives. Thousands of Christian families took refuge here in the valley when the bombs started to fall. Many lost their homes, their jobs, their loved ones. Now life is difficult. Here at St. Peter's Relief Center, we know these families and we care for them. This is Nuhad with her two boys, Georgios and Majd. Her house was completely destroyed during the bombing. Every month we help her with her rent payment until the day she and her family are able to return and rebuild their life. This is 3-year-old Zain and his mother Siham. We paid for the cesarean section that was needed for a safe birth. Mother and son are healthy and strong. This is George. His passion is architecture. The scholarship he receives at the Relief Center allows him to fulfill his dreams. And of course, there is me and my brother Eli. Having the opportunity to immigrate, we chose to stay in Syria. Helping these families gives our life real meaning. It's like being next to Jesus on the cross. Aid to the Church in Need is supporting over 2,000 families every day here in the valley. Your gifts of faith really do save lives. Praticamente a chegar ao fim do nosso tempo, vamos ainda até à Índia para uma homenagem a todas as religiosas que têm dedicado as suas vidas ao serviço dos mais pobres, dos mais miseráveis, daqueles que tantas vezes a sociedade simplesmente ignora neste país. Vamos ao encontro, neste caso, na Índia, de uma irmã cuja missão é apoiada pela Fundação AIS. A irmã Fulgência, é este o nome desta religiosa, a irmã Fulgência trabalha numa aldeia onde ela faz quase tudo. Faz de professora, faz de enfermeira, faz de catequista. É uma voz, é alguém que toda a gente escuta e é também alguém que sabe escutar os outros. Vamos ver esta peça. मेरा नाम सिस्टर फुलजेंसिया। मैं इस गांव में 2.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम और समय देख के घूमते हैं, परिवार विजिट करते हैं, फैमिली विजिट। उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का परिस्थिति को समझते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं हम लोगों से। यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिसा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ कर के हम प्रार्थना करते हैं। इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, लोग कमाने का प्रॉब्लम में, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इसमें, धर्म में। E assim terminamos mais um programa Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Quero agradecer
a presença da Catarina Martins de Betancourt, uma vez mais connosco, a comentar os temas da atualidade, mas também quero agradecer a todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a si, já sabe, espero vê-lo de novo aí, nesse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.